Cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador, nossos votos cordiais de muita paz. Estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo, pela www.tvcei.com. O nosso encontro semanal é um momento de relax, de reflexão, de paz. Hoje, por exemplo, pretendemos abordar um tema que tem sido motivo de muita discussão, desde que foi publicado o livro O Código de Da Vinci, de Dan Brown, que surgiram as ideias mais estapafúrdias a respeito de uma personagem, aliás, diga-se de passagem, muito amada, que é Maria de Magdala. Naturalmente, as colocações que vieram depois do seu livro, um pouco antes algumas, de vários programas através da Discovery, referem-se a Maria de Magdala como tendo sido um vulto criado pela Igreja na sua hostilidade contra a mulher. Eu me permito o direito de não concordar com a tese, que me parece muito absurda. Uma leitura cuidadosa dos textos evangélicos dignifica-na. E o fato de ela ter tido uma mulher de vida equivocada em nada a desmerece. Pelo contrário, exalta. Depois de pensar muito e de haver proferido inúmeras conferências sobre este vulto de beleza incomparável no Evangelho, pois eu a considero uma das personagens mais dignificadoras e que realizou a maior revolução. Paulo de Tarso, por exemplo, era casto e manteve-se casto. É muito fácil. Ela, no entanto, havia bebido até as fezes a sua própria amargura e transformou o pântano da existência que ela foi atirada por circunstâncias diversificadas em um jardim de bênçãos. O seu esforço é tão notável que mereceu a própria presença de Jesus, como veremos. As narrações evangélicas, algumas histórias do passado e a opinião de muitos espíritos convergem para uma vida mais ou menos no relato que iremos sintetizar. Imaginemos Magdala. Magdala, ao tempo de Cristo, era uma cidade famosa. De estrutura grega, o seu casario era sempre cercado de colunatas, seus palácios. As ruas estavam cheias de cambistas, que ali faziam a permuta de denários, sestércios e outras moedas, sempre dentro desse interesse perturbador das ambições humanas. Em um palacete a regular distância do centro mais movimentado da cidade, residia uma estranha mulher. Imaginemos, uma noite de luar, tranquila, no mês de Nisan, abril, na Palestina, e o homem que golpeia fortemente a porta exterior da vila palaciana cercada por um muro. A vila está em silêncio. Está praticamente em sombras. Parece que todos dormem. As horas estão avançadas. E o homem com o cajado golpeia a porta de carvalho. Vem um servo e abre o postigo e repreende-o. Isso não é hora de mendigo estar aqui a solicitar ajuda. E a voz estranha de um homem redargue: eu desejo falar com a senhora. Como a esta hora? A senhora não atende. A senhora está na sua crise. Dizia-se que ela era portadora de 7 demônios. Vamos dizer que tinha seus conflitos depressivos, os seus transtornos de conduta e algumas influências espirituais perturbadoras. Em outras palavras, era uma obsessa, como a maioria de nós, se nos darmos conta. E então ele diz-lhe: mas eu tenho que falar com a senhora. O servo gargalha: ela hoje recusou um sacerdote, um centurião, um enviado de César. Como irá receber-te a ti? Tenho uma mensagem para a senhora. E tenho certeza de quando ela souber que aqui eu estive e não lhe pude falar, tu serás gravemente punido. O escravo receia. Abre o portão. Ele se adentra em um pequeno átrio que dá acesso à casa. Uma casa faustosa. Insiste, fala alto, e todos olham-no. A mulher estava naquele estado de languidez. Quando as forças telúricas a dominavam, ela ficava praticamente morta. O silêncio era total, porque periodicamente era dominada por crises de exaltação. Digamos que talvez fosse uma depressão bipolar. Caia na amargura profunda e subitamente na exaltação. Então, a serva que dela cuidava diz que vai ver como se encontra.
e adentra-se pela casa em penumbra sem perceber que o estranho peregrino também vai de pé ante pé. Chega a uma sala ampla, com uma claraboia, por onde entra palidamente a lua, os reposteiros pesados, as tripóides com em brasa, incenso, a fumaça parecendo um balé macabro, e sobre um triclínio, aquela mulher alvinitente, com uma indumentária negra, a perna descoberta, a alva contrastando com toda a sombra e mergulhada num profundo estado de habitação. Quando a escrava vai retornando, o homem adentra-se, corre, ajoelha-se diante daquela mulher estática e grita: Senhora, eu o encontrei, Senhora, Jesus está perto. A mulher permanece em sombras. Senhora, sacode-a. Jesus está aqui próximo em Cafarnaum. Vinde, Senhora, eu vos prometi. Lentamente ela sai da modorra e ele sacode-a atrevidamente. Ela senta-se, olha para o estranho e pergunta: quem és tu? Senhora, não vos recordais? Vinhais pela estrada de Dalmanuta, em vossa liteira acompanhada de Prócolo, o vosso elegido, e eu me atirei aos vossos pés. Tende piedade de mim, tenho lepra. Ajudai-me a ir até Jesus. Dai-me uma moeda para comer pelos caminhos. E voz sarcástica, atiraste-me um sestércio de ouro e me dissestes: vai. E se o encontrares, tu que tens lepra, volta para dizer-me, a fim de que também a minha ele me cure, eu que tenho lepra. Fechaste a cortina, a liteira se ergueu e fostes na direção do vosso destino. Vede, Senhora, ele abre do peito a camisa suja, e na penumbra ela percebe que as carnes estão refeitas. Ela sorri amarga e diz-lhe com certa melancolia: a Galileia está tão cheia de profetas. Mas ele é diferente, Senhora. Ele veio para redimir o mundo. Conheço esses redentores. Muitos deles passam aqui pelo meu leito de meretriz. Mas, Senhora, Jesus é diferente. Ele é nobre como uma espada nua, é puro como uma labareda de fogo e é bom como favo de mel. Mas certamente nos detesta a nós, as mulheres vendedoras de ilusão. Não, Senhora. Jesus ama os pecadores. Eu vi comendo com a mão, sem lavar. Num grupo daqueles que somos os rejeitados. A mim mesmo, ele me tocou. Vinde, Senhora. A mulher hesita. Somente hoje. Ele nunca dorme 2 noites na mesma casa e está ali perto, próximo, em Cafarnaum. Vinde. Ele mesmo puxa a corda, badala o sino, vem a escrava e ela diz com voz pastosa: prepare a barca. Alguns minutos depois, no silêncio da noite, naquele mar espelho, o remador leva uma pequena barca na direção das praias de Cafarnaum. Dentro dela, a mulher cobiçada, coberta por um peplo pesado romano, e o mendigo. 2 horas depois, a barca é cravada nas areias marrons da praia de pedras miúdas à sombra de tamarindeiros em flor, em Cafarnaum. E o mendigo diz: Senhora, vede, ali está a casa. Aquelas casas quadrangulares, de basalto e pedra vulcânica, com uma escada lateral, uma claraboia, como até hoje na Galileia. Mas ela tem medo. O manto imenso cobre-lhe a cabeça. Senhora, Jesus vos espera, vede, a porta está aberta. Ela vai. Ela lembrava-se, naquele momento, de quando era menina. Estando em Jerusalém, ela ouviu o narrador de histórias dizer: um dia virá o rei, montará no jinete branco e salvará a humanidade. Sem saber como ela amou a esse rei, sem saber como explicar, o seu coração se sentiu tocado por aquele homem. Quando contava 12 anos, ainda em Jerusalém, ela escutou também um que se dizia profeta: e quando ele estiver conosco, o mundo será de amor. E ela voltou a amá-lo. Mas a partir dali tudo foi tão diferente. Seus pais haviam morrido.
Ela ficara em Jerusalém. Fora vendida como escrava. Usaram-na, levaram-na a um prostíbulo. E ela odiou a todos os homens. Nunca a nenhum amou. Procurou acumular nas suas burras o ouro, as pedras preciosas para vingar-se dos homens que a degradaram. Mas Jesus era homem. Como será que ele iria recebê-la? Ela estava nesse conflito da praia, aproximou-se da porta e empurrou-a. A velha porta de carvalho rangeu em gonzos enferrujados, e o retângulo de luz caiu sobre a sala, na qual, sob uma pedra, de costas estava sentado um homem. Moveu a cabeça e fez um ângulo sobre o ombro. A cabeleira abundante, em tom do metal sujo do ouro velho, misturando-se com a barba à nazarena, partida ao meio. E então, quando ela viu aquele perfil, acercou-se deslumbrada e atirou-se-lhe aos pés, de joelhos, e disse: Rabone. É uma palavra que significa mestrezinho ou mestre querido. E ele, com um jovial sorriso, lhe disse: Vivian, Maria, oh, tu me conheces. Como não, Maria? Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas uma a uma. Não te surpreendas, pois, que eu te diga: Maria. Se tu me conheces, tu sabes. Eu sou uma dama da ilusão. Eu sei, Maria. Mas não te preocupes com isto. Tu nunca viste os muros velhos? Quando chega a primavera ridente, desabrocharem flores miúdas? Tu nunca viste os pântanos, sob o carinho da drenagem, transformar-se em jardins? E nunca viste o deserto trabalhado converter-se em pomar? Assim é todo aquele que se acerca do reino de Deus. Que deverei fazer então, Senhor? Que ames. Ai, pobre de mim, que tenho sido usada e odeio. Não, Maria, não é esse tipo de amor. Que tu ames aos teus filhos. Filhos. Eu tenho o ventre varado 1000 vezes e Jeová nunca me deu filho. Não é isso, Maria. A mãe que tem o filho também tem o dever para com ele. Mas quando eu te digo a ti, ama os teus filhos, eu não me refiro aos filhos da tua carne, porque são um dever. Mas aqueles filhos que não têm mães, e aquelas mães, quais as que exercem a profissão contigo, que não têm filhos? Estes serão teus filhos. Senhor, eu te darei a minha vida. Que magia! E ele meneou a cabeça e disse: eu aceito-a. Não agora. Um dia eu te pedirei a vida, Maria. E calou-se. Ela compreendeu que a entrevista estava encerrada. Ergueu-se agora cambaleante, saiu sem dar-lhe as costas. E quando estava na praia, com retângulo de luar, ela ainda percebeu que seus lábios se moveram e que ele disse, ela escutou na acústica do coração: Maria, vai em paz, o meu amor irá contigo. No dia seguinte, Magdala estava empolvorosa. A meretriz havia enlouquecido. Atirava da janela peças de tecido, joias, víveres, libertou as escravas. E aos escravos, todos eles masculinos e femininos, ela deu carta de alforria. E procurou nos seus guardados uma ânfora preciosa, na qual estava o nardo dos mais refinados e caros, e o vestido que guardava, aquele no qual poluíram-na. E ela guardou a lembrança da sua pulcritude. Tomou os dois e saiu, e desapareceu. E a cidade disse: era uma louca, uma endemoniada. A partir desse dia, ao cair da tarde,
nas praias de Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, nas terras de Corazim e de Moab, no meio de uma multidão esfaimada e marcada pela miséria, estava uma mulher sempre muito bela, que acompanhava Jesus. Era Maria, a mulher equivocada de Magdala. Havia um homem que gostava de dar banquetes. Este homem era um snob. Não era importante, era rico. Era fariseu, portanto era pusilânime. Preocupava-se com a limpeza de fora, mas não com a limpeza de dentro. E naturalmente toda a personalidade que passava pela sua região, ele convidava a banquetes para se tornar importante. É comum hoje brilharmos na luz dos outros. E sabendo da importância de Jesus, ele convidou para ir à sua casa farisaica. Simão era o seu nome. E para a surpresa geral, Jesus aceitou. Simão morava em uma vila fantástica, nos arredores da cidade, entre laranjeiras. E no dia aprazado, ele, Pedro e João vieram pela estrada poeirenta. Simão estava à porta, em um alpendre maravilhoso de mármore, e recebeu-os com uma curvatura, mandando que se adentrasse à sala de refeições. Ali estavam as personalidades mais exóticas da frivolidade. Fariseus, saduceus, centuriões, toda essa gente ociosa e que gosta desses momentos rutilantes da vida social. Jesus foi apontado para um divã, o triclínio. Alimentavam-se deitados às mesas baixas. A primeira parte da refeição eram defumados, peixes, carnes de cabritos, e logo depois vinham os outros acepipes. Ao fundo, os batuques surdos, os pandeiros, os símbolos e algumas mulheres que meneavam seus corpos sedutoramente. A refeição transcorria no silêncio, algo desagradável. Quando de repente escutam-se vozerios, reclamações, um movimento, e Simão levanta-se para olhar o que passa na direção da porta de entrada, quando ele vê chegar uma mulher. A cabeleira desgrenhada, o olhar muito aceso, ela fita em volta, corre e se ajoelha ao lado do triclínio de Jesus. Começa a chorar. Abre a ânfora e retira um unguento e passa nos pés do mestre Galileu. E enxuga-os com seu cabelo, as lágrimas também. Simão reconheceu. Era a meretriz. Olhou para o escravo e deu sinal para expulsá-la. Ela estava maculando sua casa. Quando o escravo robusto chega, ela olha para Simão atrevidamente. Os infelizes não têm mais nada a perder. Já perderam. Olha para ele e ameaça-o com a expressão do olhar. Porque Simão era também seu cliente. Ele era contra a prostituição, mas era um prostituto. Ele temeu, deu um sinal, e ela continuou chorando. E Simão, não podendo expulsar a meretriz, descarregou a sua ira no falso profeta. E dizia de si para consigo, ele não é profeta. Se eu fora, saberia quem é que está lavando-lhe os pés. Jesus calmamente sorri e diz, Simão, eu sei que tu és um hábil negociador. Oh, os infelizes gostam de palavras encomiásticas. Não, não é tanto assim, assim. Eu gostaria de propor-te uma questão, Simão. Pois não, mestre. Todos param. Havia um homem que tinha 2 devedores. Um devia-lhe uma alta soma, 500 denários. Outro devia-lhe uma importância quase significante, 50 denários. Como ambos não lhe pudessem pagar, aos 2 ele perdoou. Eu te pergunto, qual aquele que mais o amou? Simão sorriu. Era astuto. É lógico, senhor, aquele a quem mais ele perdoou. É verdade, senhor. Quando eu cheguei à tua casa, tu não me deste o ósculo da face que a lei prescreve em referência aos convidados. E ela beija meus pés
desde que chegou. Tu não me deste a bacia para as abluções, para lavar as mãos e o rosto, nem a toalha alva de linho para enxugar o meu suor das estradas. Mas ela lava-me com bálsamo e com lágrimas, e os enxuga com os seus cabelos. Olhando-a, vai, mulher, por muito amares, os teus pecados são-te perdoados, mas não voltes a pecar. A mulher deu um grito e saiu. É profundamente comovedora a lição. É claro que ela não ficou isenta das consequências do seu erro, mas o amor de que era portadora podia perfeitamente lenir as chagas imensas dos seus equívocos morais. E em toda parte agora, Maria, a convertida de Magdala, está atendendo as crianças, os obsessos, os loucos, as mulheres equivocadas que vêm atrás dele como abelhas sedentas de néctar para poder produzir o mel. E ela a todos atende com ternura, quase não convive com ele. As mulheres não tinham acesso. Nunca esqueci que era obrigada a mulher marchar 10 passos atrás do homem. Mas Maria tinha um pavor peculiar aos leprosos. Aquelas carnes que se transformavam em rosas rubras e de decomposição apavoravam-na. A velha tradição do imundo. Foi quando ele viajou a Jerusalém. Aquela gente modesta, os galileus. Havia uma tradição que dizia que pode vir de bom da Galileia. Todos ignorantes. Mas era um festival de primavera e eles foram pelas estradas cantando. Entraram triunfalmente em Jerusalém. A mim sempre me chamou a atenção um detalhe da cena de entrada. Ele manda buscar um jumento, senta-se nele e entra pela porta formosa. Atiram as mulheres o péplo, o manto, tapetes. Mas é o jumento que pisa neles, não ele. Ele sempre está entre a terra e o céu, como na cruz. Nem na terra, nem no céu. Porque Jesus é a ponte entre nós e Deus. Ele entra em triunfo, mas era o triunfo prenunciador da tragédia. O que acontece depois, todos nos recordamos. O beijo de Judas depois de o vender. A negativa de Pedro. O julgamento por Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. O engano e a troca por Barrabás. A via dolorosa pelas ruas tortuosas de Jerusalém para os muros fora da cidade, onde estava aquele morro de 15 metros de altura aproximadamente. Monte Calvário, que significa o Monte da Caveira, pela sua formação. Mas faremos uma pausa para logo continuar recordando Maria de Magdala. Apresentamos aos nossos queridos telespectadores a nossa revista espírita, que já atinge o ano 33, hoje, que se nos apresenta com a qualidade belíssima, toda ela em papel couché e com mensagens atuais, e o que os seus autores trazem as respectivas mensagens de forma inédita para a nossa revista, fazendo com que aqueles que a compulsem não a veja como repetida. Então, aqueles que desejarem a aquisição da nossa revista deverão enviar os seus pedidos ao endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br. Estamos de volta com o nosso hebdomadário Encontro com Divaldo Franco. www.tvcei.com. Também no site da Mansão do Caminho,
nós poderemos encontrar www.mansãodocaminho.com.br. Então encontraremos aí todas as nossas gravações e que podem ser baixadas de acordo com o interesse do nosso caro amigo telespectador. Mas o Monte da Caveira ficava a regular distância fora dos muros da cidade, por causa da execução dos criminosos. Ele vai tombando, carregando uma cruz que deveria pesar aproximadamente 70 quilos, segundo os estudiosos. Foram lapidados 72 chicotadas nas pernas, no tórax, nas costas, para lhe tirar as forças. As feridas estavam abertas em chaga viva, coagulado sangue. Ele, desfalecente, caiu 3 vezes ao peso da cruz. E agora ele avançava. No meio daquela multidão, algumas mulheres audaciosas. Maria, a de Jerusalém. Maria, a de Nazaré, sua mãe. Maria, a de Magdala. A Verônica. Joana, a mulher de Cuso, tetrarca. São chamadas as mulheres piedosas, gentilmente. Mas eram as mais corajosas, enfrentaram o machismo, seguindo na triste caravana, acompanhando-o. E estavam diante da cruz, quando ele foi erguido e derreu. As farpas da madeira entraram-lhe pelas costas, dilacerando-as ainda mais. O peso deu-lhe uma transfixação. Os cravos nos pulsos, porque certamente na palma da mão rasgariam os tecidos e cairiam. São os estudos mais modernos. Era mais ou menos nesta parte da junta. Então ali ele estava, e quando derreava a asfixia, quando os pés, um sobre o outro, prendiam-se no pequeno suporte para respirar, a dificuldade de respirar. As mulheres estavam chorando. Encontrava-se também João, o jovem discípulo, porque todos fugiram. Estava ali também, ao lado da Mãe Santíssima. É desnecessário detalhar o Calvário, qual o cristão que eu não conheço. Mas em determinado momento, quando as dores se tornaram insuportáveis, Maria, a de Nazaré, sua mãe, gritou: meu filho, que te fizeram os homens? E ele, agônico, olhou-a e rompeu os vínculos materiais. Mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João. Filho, eis aí a tua mãe. Nascia a família universal. Aqueles vínculos da consanguinidade que causam surpresa. Quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Estavam agora diluídos na fraternidade que deve viger entre todos nós. Ele morre, descendo da cruz. Sepultam-no da cova nova que mandara fazer José de Arimateia, do Sinédrio, que era seu admirador discreto. E todos voltam à cidade e encontram-se no antigo lugar da última ceia. Estão desolados. Tomé diz: ele nos abandonou miseravelmente. Tiago lamenta. Pedro arrepende-se de o haver negado. João chora ao lado da Mãe Santíssima. Eles têm medo das perseguições. O Sinédrio está reunido. A massa gosta de sangue. Pilatos, que odeia o povo que a ele odeia, também deseja libertar-se dessa marca. Lavou as mãos e entrou naquele processo obsessivo-compulsivo de lavar as mãos, até suicidar-se mais tarde no exílio. Quando morre Tibério, ele cai em desgraça política. Mas aqueles são dias e noites de horror, eles não conseguem entender. Esperavam o Messias para a terra, embora Jesus sempre falasse no reino dos céus. Nós somos assim, o imediato, imediatamente para depois. Por fim, no terceiro dia, como era convencional, Maria e algumas outras mulheres e João vão ao sepulcro para levar-lhe aloes, incenso, mirra, embalsamá-lo. E quando chegam,
A pedra de moinho está removida na entrada, porque era cavada na rocha. E dentro da rocha era cavada no chão. E ela olha, está o lençol. Está o lenço que prendeu a cabeça para fechar a boca aberta. Roubaram-lhe o cadáver. Aonde estão os guardas que Herodes mandara colocar? Herodes Antipas, para que o corpo não fosse violado nem roubado pelos discípulos. Ela sai desesperada. Amanhecia. Ali era um lugar de rosas silvestres, vermelhas, miúdas. E ela vê alguém de costas e pensa que é o jardineiro de José de Arimateia. Senhor, para onde levaram meu senhor? Ele volta-se. Maria grita, Rabone. A mesma palavra do primeiro encontro. Mestrezinho, e corre. Agora, a felicidade para abraçá-lo. Não me toques, Maria. Ainda não estive com meu pai. Esta resposta tem dado motivos a muitas reflexões. Numa tradição católica muito antiga, o credo diz que ele desceu ao inferno ao terceiro dia. Bem, não existe o inferno convencional. Nós, espíritas, supomos que ele foi a regiões de profundo sofrimento para dali retirar Judas, o discípulo enganado que desejou reabilitar-se suicidando-se e cometeu um erro muito mais grave. Retirou Judas do abismo. Ele que fora vítima de uma trama de entidades perversas e obsessoras, que dele fizeram instrumento do jesuicídio. E estava impregnado. E Maria não tinha como receber aquelas vibrações sem um grave choque perispiritual. Mas vai e diz aos meus discípulos que eu voltei. Eu posso imaginar ela descendo aquele aclive, cantando, entrando em Jerusalém, correndo, indo ao cenáculo. Ele voltou, diz ela. E o cepticismo, o rosto, a dúvida. E alguém grita, voltou e te apareceu a ti. Porque nós humanos somos muito interessantes. Nunca esquecemos a defecção do outro. Perdoamos, isto é, toleramos. Mas lembramos sempre. Quanta gente você diz, não, eu conheço fulano. Ele pensa que eu esqueci. Está hoje muito bem, mas eu me lembro. É tão ruim lembrar de feridas. Lembrar de pântano e não de primavera. E alguém disse, ele te apareceu a ti. A ti, a palavra estava grifada. Ela lembrou-se. Ela percebeu. 2 chagas era mulher. E havia sido equivocada. Se ele aparecesse, ele que nos traiu, disse Tomé. Ele viria a sua mãe. Ou a João, de quem gostava. Aí estava uma censura. Ou a Pedro, que o negou, e a quem nos entregara. Mas a ti, nunca. Maria compreendeu o abismo que separaria sempre aqueles corações. Mas a mãe dele acercou-se e abraçou-a e disse-lhe coloquial, eu creio, minha filha. Meu coração me diz que a ti ele te apareceu. Porque aquele que mais errou e se renovou é o que mais merece o seu amor. Mas logo depois ele veio, chamou Tomé, aquele que disseram, eu só creio se colocar a mão na chaga da lança e se ele tocar as feridas. E quando ele apareceu, por segunda vez, porque da primeira Tomé não estava, vem Tomé, toca e vê que sou eu. Agora eu creio. Tu crês porque viste. Bem-aventurado, porém, aquele que não viu e creu. Só as alvíceras do reino de Deus. Viandantes em Emaús encontram-no. Na Galileia aparece a célebre pesca milagrosa, entre aspas. Na Betânia, na Ascensão, quando João estava falando para quase 500 na Galileia, que serão as testemunhas da Galileia, quem sabe muitos dos caros ouvintes não estiveram lá e estão reencarnando até hoje para dar testemunho dele. Depois, cada qual foi cuidar da vida. Maria de Nazaré voltou para a família. Joana, a tetrarquia. Cada qual
até que Pedro era o último e viria a Jerusalém para criar uma casa na estrada de Jopa, a casa do caminho, com Tiago e João. E Maria de Magdala estava sós. Então ela disse: leva-me contigo, Pedro. Não posso, Maria. Tu és mulher. As mulheres são fracas. Tu podes cair outra vez. Ela entendeu. Perdoa-me, Maria. E ele se foi. Ela ficou ali 3 dias, nas praias de Dalmanuta, Magdala. Procurou emprego pela cidade. Quem daria emprego? As mulheres que a odiavam porque era sua competidora diziam-lhe: volta ao prostíbulo. E os homens: dar-te-emos o novo palácio. Volta. Mas ela foi fiel. Numa madrugada, no 3º dia, ela estava na praia quando escutou a matraca que anunciava lepra. E viu um magote de deformados que se aproximava. Aquele magote chegou. Eram homens e mulheres, crianças, com as rosas pútridas da morféia. Alguns montados, cegos, outros aleijados. E então ela perguntou: que buscais? A Jesus de Nazaré. Nós vimos da Síria e perdemos-nos pelas estradas. Maria disse-lhe: chegastes tarde. Ele foi assassinado em Jerusalém há quase 60 dias. Então ela viu desânimo no rosto, o desencanto, como narra o espírito irmão X em A Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, o venerando apóstolo. Então condoeu-se e, olhando para eles, disse-lhes: ele se foi, mas deixou-nos a sua palavra e falou-lhes. Falou-lhes o dia, comeu dos seus repastos. Falou-lhes à noite, na madrugada. Quando as autoridades de Cafarnaum vieram para expulsá-los, eles se foram. E Maria, vendo-os partir, lembrou-se que não tinha a ninguém. Então ela deu um grito: esperai por mim. Foram os primeiros que a receberam. E 2 meses depois, no Vale dos Imundos em Jerusalém, quando eles se adentraram, uma mulher formosa com eles foi habitar o Vale de Lepra. E a partir daquele dia, ao entardecer, sobre uma plataforma, uma linda mulher falava para aqueles lábios retorcidos e aqueles rostos inexpressivos e os corpos pútridos: vós, os leprosos, e cantava Jesus. Um dia que se banhava, em um filete d'água, ela percebeu uma despigmentação. Pensou que era uma mancha de sujeira. Tomou de um graveto, cravou-o. Não sentiu dor. O seu discurso nessa tarde foi diferente. Nós, os leprosos. Maria resgatava na carne o que na carne havia usado indevidamente. O muito amor. 20 anos depois, daquela mulher não restava mais nada, os dentes caíram-lhe. Alguns dedos foram amputados, as abas das orelhas cresceram, as da narina foram carcomidas. Estava com febre. Então ela se lembrou de Maria, que agora estava em Esmirna, em Éfeso, em um promontório que João recebera de um patrício romano a quem convertera. Sentiu uma saudade imensa da Mãe Santíssima e disse aos amigos: eu tenho que vê-la antes de morrer. Todos tentaram dissuadi-la. Como viajar? Nenhuma caravela a levaria pelas estradas. E ela começou a longa jornada. Viajava à noite, por causa da inclemência do dia. Descansava nas árvores. Crianças atiravam-lhe migalhas nas estradas. Mas chegou a Éfeso, a gloriosa cidade de 500 mil habitantes, a cidade mais importante da época, o porto entre a Europa e a Ásia. Aquela mesma cidade onde Paulo falaria um dia pela primeira vez, e onde seria erguida a igreja de Efésios por João, que ali morava. Há uns 2 quilômetros, mais ou menos, em uma das curvas da pequena montanha, do monte.
porque a pequena montanha é um outeiro. Ela perdeu os sentidos e, em delírio pela febre, chamava por João, chamava por Maria. Um casal de cristãos que morava à porta de entrada, vendo-a e ouvindo-a, eles carregaram-na, levaram-na até a casinha Esmirna, Sussuco, lá em cima, e colocaram-na no leito, que a Mãe Santíssima velou, mas ela não teve mais vista para a realidade. João foi chamado de Éfeso e veio acompanhá-la. Ao terceiro amanhecer ela morreu, saiu do corpo. Viu-se jovem, sem as pústulas, tão jovem como naquela noite que fora ver Jesus. Sentiu-se flutuar, uma brisa cariciosa ergueu-a e ela sentiu-se no ar. Pôde ver Éfeso de cima, o corpo, a Mãe Santíssima chorando suavemente e cobrindo-a com uma gaze delicada. Então aquela caravana flutuou e, quando ela se deu conta, estava na praia de Cafarnaum, a mesma praia. O sol dardejava sobre o mar da Galileia. Quando ela viu que um pequeno sol flutuava sobre as ondas, ela encarou, e aquele sol foi se transformando, e quando ela se deu conta, era Jesus, as mãos estendidas. Ela correu sobre as ondas. Rabone, Maria, tu foste fiel até o fim, agora repousa e adentra-te no reino de meu Pai. E ele ascendeu na direção do infinito. Um astrólogo que estava em país distante, olhando os céus naquela noite, possivelmente viu uma luminosidade peculiar e disse: é uma novíssima. Não, não era. Era Maria de Magdala adentrando-se no reino dos céus. A mim me fascina a sua vida, porque é a única personagem do Evangelho com quem eu me pareço, porque tenho as suas imperfeições da primeira fase. E mesmo tendo encontrado Jesus, algumas delas ainda permanecem. Então as ideias estúpidas, vulgares e licenciosas, que desejam atribuir a Maria em conúbio de sensualidade com Jesus, para mim, não passam de acusações assacadas pelo materialismo, para desmerecer a grandeza deste homem que é o nosso modelo e guia, como disseram os espíritos Allan Kardec. Maria de Magdala é o exemplo do que pode o amor, e todos nós podemos. Faremos a nossa pausa e logo voltamos. Lembramos também aos nossos telespectadores o círculo do livro. Mas não só o círculo do livro, mas do CD e do DVD. Aqueles que quiserem apenas a revista, como anunciamos anteriormente, podem fazê-lo encaminhando, assim como para do CD, do DVD, do conjunto das três opções. Seu endereço eletrônico, círculo@mansãodocaminho.com.br. Estamos de volta para o encerramento do nosso programa, o nosso semanal Encontro com Divaldo Franco, www.tvcei.com. No próximo encontro, esperamos trazer novas notícias do Evangelho e desejamos aos nossos queridos telespectadores uma semana de paz, rica de reflexões.
Cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador, nossos votos cordiais de muita paz. Estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo, pela www.tvcei.com. O nosso encontro semanal é um momento de relax, de reflexão, de paz. Hoje, por exemplo, pretendemos abordar um tema que tem sido motivo de muita discussão, desde que foi publicado o livro O Código de Da Vinci, de Dan Brown, que surgiram as ideias mais estapafúrdias a respeito de uma personagem, aliás, diga-se de passagem, muito amada, que é Maria de Magdala. Naturalmente, as colocações que vieram depois do seu livro, um pouco antes algumas, de vários programas através da Discovery, referem-se a Maria de Magdala como tendo sido um vulto criado pela Igreja na sua hostilidade contra a mulher. Eu me permito o direito de não concordar com a tese, que me parece muito absurda. Uma leitura cuidadosa dos textos evangélicos dignificam-na. E o fato de ela ter tido uma mulher de vida equivocada em nada a desmerece. Pelo contrário, exalta. Depois de pensar muito e de haver proferido inúmeras conferências sobre este vulto de beleza incomparável no Evangelho, pois eu a considero uma das personagens mais dignificadoras e que realizou a maior revolução. Paulo de Tarso, por exemplo, era casto e manteve-se casto. É muito fácil. Ela, no entanto, havia bebido até as fúrias de falar: tu serás gravemente punido. O escravo receia, abre o portão. Ele se adentra em um pequeno átrio que dá acesso à casa, uma casa faustosa. Insiste, fala alto, e todos olham-no. A mulher estava naquele estado de languidez. Quando as forças telúricas a dominavam, ela ficava praticamente morta. O silêncio era total, porque periodicamente era dominada por crises de exaltação. Digamos que talvez fosse uma depressão bipolar. Caía na amargura profunda e subitamente na exaltação. Então, a serva que dela cuidava diz que vai ver como se encontra e adentra-se pela casa em penumbra sem perceber que o estranho peregrino também vai de pé ante pé. Chega a uma sala ampla, com uma claraboia, por onde entra palidamente a lua, os reposteiros pesados, as tripóides com brasa, incenso, a fumaça aparecendo, e o homem que golpeia fortemente a porta exterior da vila palaciana cercada por um muro. A vila está em silêncio, está praticamente em sombras. Parece que todos dormem, as horas estão avançadas, e o homem com o cajado golpeia a porta de carvalho. Vem um servo e abre o postigo e repreende-o. Isso não é hora de mendigo estar aqui a solicitar ajuda. E a voz estranha de um homem redargue: eu desejo falar com a senhora. Como a esta hora? A senhora não atende, a senhora está na sua crise. Dizia-se que ela era portadora de 7 demônios. Vamos dizer que tinha seus conflitos depressivos, os seus transtornos de conduta e algumas influências espirituais perturbadoras. Em outras palavras, era uma obsessa, como a maioria de nós, sem nos darmos conta. E então ele diz-lhe: mas eu tenho que falar com a senhora. O servo gargalha: ela hoje recusou um sacerdote, um centurião, um enviado de César. Como irá receber-te a ti? Tenho uma mensagem para a senhora, e tenho certeza de quando ela souber que aqui eu estive, e não lhe peses a sua própria amargura, e transformou o pântano da existência que ela foi atirada por circunstâncias diversificadas em um jardim de bênçãos. O seu esforço é tão notável que mereceu a própria presença de Jesus, como veremos. As narrações evangélicas, algumas histórias do passado e a opinião de muitos espíritos convergem para uma vida mais ou menos no relato que iremos sintetizar. Imaginemos Magdala. Magdala, ao tempo de Cristo, era uma cidade famosa. De estrutura grega, o seu casario era sempre cercado de colunatas, seus palácios. As ruas estavam cheias de cambistas, que ali
faziam a permuta de denários, sestércios e outras moedas, sempre dentro desse interesse perturbador das ambições humanas. Em um palacete a regular distância do centro mais movimentado da cidade, residia uma estranha mulher. Imaginemos, uma noite de luar, tranquila, no mês de Nisan, abril, na Palestina.